Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de resolução aqui do canal. Eu me chamo Vitória. Antes de começar a resolver essa questão, eu peço que, por gentileza, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, te acrescentar em níveis de conhecimento, deixa um gostei aqui embaixo, tá? Se tiver algum feedback, alguma crítica, também tem aqui uma aba de comentários para você realizar o seu comentário. E de toda e qualquer forma, vai ajudar o canal como uma forma de ser um parâmetro, então, de entender, portanto, se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Eu iniciei esse novo projeto com o intuito e o objetivo de ajudar estudantes e vários outros aí, alunos e vestibulandos de todo o Brasil que buscam resoluções de vestibulares mais específicos, como da UNEB, como o SSA de Pernambuco, dentre outros vestibulares que são aí um pouquinho mais discretos e que não tem muitos vídeos de resoluções de questões e tudo mais. E também para resoluções de didáticos, tendo em vista também que não existem muitos canais no YouTube que disponibilizam, portanto, todas as questões aí respondidas de todos os materiais didáticos aí. Então, eu vou iniciar esse novo projeto. Desde já, peço que, por gentileza, se esse vídeo for um vídeo que te ajudar em alguma coisa e tudo mais, e foi um vídeo que vai te auxiliar e tudo mais, deixa um gostei aqui embaixo, tá? Vamos resolver então essa questão 43 do SSA 2 2026. Ela fala o seguinte: no desenvolvimento de um fármaco, o mecanismo de atuação proposto considera que ele deve interagir com um receptor específico. Certo, um fármaco, gente, quando ele diz que vai atuar com um receptor específico, eu já consigo imaginar como se fosse assim um modelo, né, de chave fechadora de uma enzima, né? O fármaco vai chegar, vai, portanto, ali se adentrar e vai agir conforme, portanto, seu objetivo final. Do ponto de vista termodinâmico, de forma mais efetiva que o agente causador da doença. Então, eu sei que esse fármaco, que ele está me falando aqui, ele tem que agir de forma mais efetiva que o próprio agente causador da doença, seja bactéria, seja vírus e por aí em diante. A tabela a seguir apresenta parâmetros termodinâmicos da interação de 5 candidatos a fármaco para tratar uma doença. Então, ele me dá aqui, então, uma seleção de 5 fármacos para tratar uma certa doença, cuja interação interação do vírus com o sítio de interesse, como eu disse, ó, o sítio de interesse tem a ver um pouquinho com o modelo chave fechadora, né? Mas aí a gente tem uma relação com enzimas, né? E não com o vírus, mas segue o mesmo modelo de exemplificação. Tem ΔG igual a menos 200 kJ/mol na temperatura corporal de 37 graus Celsius. Aí você disse, ferrou. Eu achei que era uma questão de termoquímica, vi ali um ΔH, e aí achei que era termoquímica, me assustei, não era, não sabia resolver a questão se não fosse por o famoso ΔH igual, né, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, e pulei a questão. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. A gente tem que entender que a prova do seriado é uma prova que é interdisciplinar. Então, por exemplo, essa questão, ela segue a lei, alguns parâmetros do ponto de vista de termodinâmica e uma associatividade com termologia, porque ambas caminham juntos. Então, não dá para você negar essa similaridade com algumas matérias, tá? Você tem que ter uma ponta de conhecimento na sua cabeça que una, tá? E que considere informações, dados diferentes e que no final das contas seguem uma mesma lógica com o intuito de resolver a questão. Então vamos lá. Ele fala, portanto, que a gente tem um ΔG igual a menos 200 kJ/mol na temperatura corporal de 37 graus Celsius. Me deu dados importantes aqui, tá? Na verdade, todos esses dados que eu grifei são importantes. E ele diz o seguinte: parâmetros termodinâmicos da interação dos candidatos a fármaco com o sítio de interesse na temperatura corporal. Então, vamos tentar entender aqui a interpretação da questão. A gente tem um vírus, tá? Causador, não sei se é um vírus, mas provavelmente um vírus que vai ser um agente causador da doença.
E esse agente causador da doença vai ali se ligar em um sítio específico, como se fosse um modelo chave-fechadura, e a partir do momento que esse vírus se instala nesse sítio, a gente vai ter a propagação, portanto, dessa doença, não é isso? Só que a gente vai ter, portanto, candidatos a fármacos, remédios, medicamentos, que podem ser utilizados, portanto, para combater antes mesmo do vírus entrar em contato com o sítio de ligação. É isso que ele está me falando. É o que eu grifei em vermelho. A gente vai ter um fármaco, tá? Que vai interagir com um receptor específico, de forma a ser mais efetivo que o próprio agente causador da doença. Para, então, né, não permitir que esse agente causador da doença, esse vírus, essa bactéria, acabe ali invadindo, portanto, o nosso sítio, tá? Nosso sítio livre de ativação. Então, vamos lá. Então, do ponto de vista de parâmetros termodinâmicos, ele me dá informações que eu acho que são importantes. Ele me dá um ΔG, e aí você supostamente viu e disse, ferrou. Não sei o que é um ΔG. Gente, ΔG, ele se refere à energia livre que a gente vai ter no sistema, a se considerar, e essa energia livre de Gibbs, né? Então, é isso que representa o ΔG. Não entendi nada. Nada. Tudo bem, vamos explicar mais direitinho. Lembrando novamente, mais uma vez, é importante lembrar que se você não teve uma base de conteúdo prévio para resolver essa questão antes, dá uma olhadinha nesse conteúdo. Se esqueceu, tá esquecida de algum conceito, revisa ele e volta para cá para entender a resolução da questão antes mesmo de vir para cá, tá? E você ficar com algumas dúvidas que realmente precisa de um conhecimento prévio. Aqui é um vídeo de resolução. A gente consegue fazer umas revisões, puxar alguns conceitos, algumas ligações com outras áreas de matéria, de natureza, mas a gente não consegue explicar de fato, porque não é o intuito de fato do canal e do vídeo e tudo mais. A gente consegue fazer uma revisãozinha, um resumo por cima. Então, para entender de fato a questão, dá uma olhadinha nesses assuntos antes, que seria importante, tá? ΔG, portanto, vai ser a variação da energia livre de Gibbs. Por quê? Delta representa a variação e G, portanto, vai representar a energia livre de Gibbs. O que significa isso? ΔG vai ser um parâmetro que eu vou ter em que uma reação ela vai ser espontânea ou não. Eita, igual ao que acontece, por exemplo, com a variação da DDP na eletrólise, em pilhas, em eletroquímica, que eu me refiro. É semelhante, só que aqui o processo vai ser inverso. Aqui, o ΔG, ele vai justamente ser um parâmetro de entender se aquela reação vai ser espontânea. E aí, a gente lembra, né, muito lá de eletrólise, como para ser uma reação espontânea, para ter ali uma reação espontânea, normalmente a DDP ela tem que ser positiva, maior que zero. E normalmente acontece em pilhas, né? Aqui é o contrário, né? E na eletrólise, quando a gente vem em eletroquímica, a DDP sendo menor que zero, a gente tem uma reação que não é espontânea, né? Que é um processo de eletrólise tradicional. Aqui é o contrário. Quanto mais próximo de zero ou menor que zero, então quanto mais o G for negativo, mais o processo vai ser espontâneo. Mais espontâneo, a gente vai ter essa reação, essa ligação, enfim, acontecendo. E quanto maior que zero, mais eu vou ter uma reação que é menos, portanto, espontânea. Tudo bem? Então, são os fatores para a gente levar em consideração. O que acontece? O que acontece é que a natureza, gente, o tempo todo, em todo momento, ela é uma máquina de economizar energia. Igual a gente, né? A gente sempre procura a coisa mais fácil a se fazer. A natureza é da mesma forma, ela quer poupar energia, né? Então, ao passo que ela tenta economizar essa energia, a energia livre de Gibbs vai ser um processo pelo qual a gente vai, né, ter um processo em que a gente vai liberar energia útil, que é uma possibilidade, e aí a gente vai ter um processo espontâneo quando a gente libera essa energia útil, não é isso? E a gente vai ter também um processo em que ele não vai ser espontâneo, que ele vai ser menos espontâneo ou então não espontâneo, tá? Então eu vou até colocar aqui espontâneo e aqui não espontâneo, certo?
Quando esse processo ele não acontece espontaneamente, ou seja, quando o meu ΔG ele é maior que zero, o que vai acontecer é simplesmente que o processo vai exigir uma energia extra, né? Porque se ele exige uma energia extra, você pode lembrar de alguns conceitos da termoquímica, se ele exige uma energia extra, eu vou encarar então ele como um ΔH positivo, né? Eu vou estar recebendo essa energia. Aí você lembra daqueles conceitos de termoquímica, né? Endotérmica, exotérmica. Então a reação ela seria endotérmica porque ela vai estar precisando de uma energia extra. Então, você pode relacionar dessa forma, como também você pode lembrar que o processo que libera energia útil vai estar liberando energia, um processo exo, e ele não vai acontecer sozinho. E ele acontece sozinho, perdão. Por que ele vai acontecer sozinho? Porque é menor do que zero. Então a gente pode pegar esses conceitos da termoquímica e tentar aprimorar para, portanto, a energia livre de Gibbs. Quando a gente tiver, portanto, um ΔG maior que zero, como se fosse um processo endotérmico, né? Eu vou estar tendo um processo que exige uma energia extra, eu vou estar ganhando essa energia e, portanto, se eu vou estar ganhando essa energia, meu ΔG vai ser maior do que zero. Se é um processo em que quanto mais eu me aproximo do zero ou menor do que zero, ele é espontâneo, se eu tenho maior do que zero, eu sei que ele vai ser, portanto, não espontâneo. E a mesma coisa acontece aqui, o processo ele é favorecido quando a gente libera energia útil. Quando a gente libera energia útil, eu vou estar, portanto, abaixando, né, o resultado final, como se fosse aí uma reação exotérmica e, portanto, ele vai acontecer de forma sozinha. É um macete que eu tenho para lembrar. Agora, olha só que interessante. A questão me fala que o ΔG é igual a menos 200 kJ/mol. A gente pode pensar na equação geral, né, para encontrar, portanto, essa variação da energia livre de Gibbs, que qual? Qual é a equação que, então, resume isso aqui tudo? ΔG é igual ao ΔH, que é a variação de entalpia. Poxa, esqueci o que é a variação de entalpia. Gente, a variação da entalpia que eu descrevi aqui, tá? É basicamente a energia que eu vou ter das ligações químicas, né? Vai ser, então, uma forma de medir, né, a energia contida nas ligações químicas. E, portanto, a gente lembra, né? A gente tem a energia de formação da ligação, né? Para formar uma energia, eu vou ter que liberar a energia. Então, para formar a ligação, eu vou ter que liberar a energia. Se eu tenho, portanto, hidrogênio e hidrogênio aqui separados, e eu quero, portanto, ligá-los, né? Por exemplo, em H2, transformar nisso aqui, eu vou ter que, portanto, liberar energia para o meu sistema. Se eu libero energia, eu classifico, portanto, como um processo exotérmico. Eu tenho, portanto, um ΔH menor do que zero. E quanto mais eu libero essa energia, portanto, eu favoreço, portanto, a formação do H2, tá? Então, aí a gente tem um processo que ele vai ser bom, né? Então, tudo mais. E aí a gente tem também, né, dando continuidade, já que a gente já relembrou que é uma variação de entalpia, né? O que é o que é a variação de entalpia, então se refere à medição da energia das ligações químicas, menos, tá? Lembrando, esse menos pertence à equação, vou até citar, colocar ali aquele vermelho, menos a temperatura multiplicado por ΔS. Aí você diz, ferrou, não lembro o que é ΔS. Na temperatura você lembra, mas ΔS eu não lembro. ΔS, gente, corresponde à variação da entropia. Detalhe, entropia, não entalpia. Entropia corresponde, portanto, a uma forma de medir o grau de desordem que eu vou ter ali na minha reação. Por exemplo, eu tenho, sei lá, um cubo de gelo, certo? E eu tenho aqui uma água líquida. Aqui é uma água líquida. O grau de desordem vai estar maior no gelo ou então na água líquida? Vai estar na água líquida. Por quê? Porque quando a gente estuda, né, um pouquinho mais a fundo, a gente vê que as interações entre, né, as moléculas ali, elas vão estar um pouco mais agitadas do que em comparação no gelo. Então, é isso que favorece, por exemplo, a água ser líquida e não, portanto, estar a água no estado sólido, não é isso? Então, portanto,
eu vou ter um grau de desordem muito maior aqui na água líquida. Então, esse processo eu posso considerar, portanto, com um ΔS, certo? Maior do que zero, porque então eu vou ter um processo mais livre, como se fosse aqui em relação à água líquida que eu havia desenhado aqui, né? A água líquida, não é isso? Então, isso aqui é entropia. E aí, no gelo, no caso do gelo, como havíamos desenhado antes, a gente vai ter, então, um processo muito mais fixo, né? As moléculas, elas vão estar um pouquinho mais paradinhas, mas quase que um processo de inércia, né? Quase que inerte ao sistema e quase um processo de inércia, então, que configura ali a água no estado sólida. Então, aqui a gente vai ter um ΔG igual a ΔH menos a temperatura vezes a entropia. Detalhe, eu disse que eu ia ter uma energia, um ΔG, né, ali em um processo espontâneo quando ele fosse menor que zero. Então, o que seria esse processo espontâneo? A facilidade daquela reação acontecer, normalmente, tá? Então, veja só, por uma característica importante, uma análise aqui física, uma análise matemática, uma análise química, como vocês quiserem aí observar. Para eu ter esse ΔG menor, por que eu vou ter esse ΔG menor? Porque eu quero que ele esteja menor. Porque eu quero favorecer a espontaneidade da reação. Porque quanto esse ΔG for maior do que zero, aquela reação não vai acontecer. E, portanto, aquele fármaco, quando a gente ingerir, não vai se ligar, portanto, ao sítio ativo de ligação ali, para poder combater o patógeno, ou então evitar que aquele patógeno seja mais eficiente para entrar no sistema. Então, o que é que vai acontecer? Para eu favorecer, portanto, essa eficiência que ele me pede, o que é essa eficiência? É que o fármaco, né, se interage com esse receptor específico mais rápido, mais eficientemente do que o agente causador da doença, do que o patógeno. Então, eu preciso que ele seja um processo muito espontâneo. E se eu sei que tem que ser um processo muito espontâneo, e para ser um processo espontâneo tem que ser menor do que zero, quanto mais menor do que zero, melhor. Eu sei que, portanto, o vírus, que ele me falou na questão, no enunciado, né? O vírus tem um sítio de interesse de ΔG igual a menos 200 kJ por mol, né? Com uma temperatura corporal de 37 graus Celsius. Então, é como se fosse uma corrida. O vírus, ele basicamente chega no sítio ativo de ligação, né? Para, então, ali iniciar o processo de contaminação em menos 200 kJ por mol. Então, eu sei que esse ΔG do vírus corresponde a menos 200 kJ por mol. Então, para ser mais eficiente, ou seja, para ser mais efetivo em relação ao vírus, vocês concordam comigo que tem que ser menor que 200 kJ por mol? Poxa, se eu sei que a eficiência ela é com base de quanto mais baixo é meu ΔG, a energia livre de Gibbs, então quanto menor esse valor for, mais espontâneo, mais velocidade aquela reação vai ter de acontecer. Então, meu medicamento ele precisa ser mais rápido que o do vírus, para combater o vírus ou então evitar que esse vírus invada ali o sistema, né? Então, o que é que eu posso ter? Eu sei que, portanto, o meu ΔG tem que ser menor do que zero para favorecer isso aqui. Então, tem que ser menor que menos 200 kJ por mol. Só que aí tem um problema, gente. Por uma análise de matemática e para poupar tempo, você poderia, por exemplo, excluir a temperatura. Ué, mas não faz parte da equação química, da equação? Faz parte. Só que perceba que a temperatura não vai variar. Então, para poupar tempo de cálculo na hora de fazer, porque você teria que fazer de todas essas substâncias. Para poupar o tempo, você poderia simplesmente excluir a temperatura. Isso já iria agilizar um pouco o tempo. Para agilizar muito mais o tempo, então eu poderia reescrever essa equação como assim? Eu estou modificando de forma a não alterá-la e encontrar o resultado, até porque o resultado não chega a ser numérico. É só para saber qual dessas substâncias, então, seria o fármaco adequado. Então, eu posso reescrever dessa forma, não posso? Eu posso. Outra variável que eu posso fazer aqui
é entender que esse menos ele pertence à equação. Então, eu sei que para ser meu ΔG ser cada vez mais negativo, o meu ΔS, que é a minha variação de entropia, tem que ser cada vez maior. Porque como ele está negativo, ele está associado aqui de forma negativa, quanto maior ele for, menor vai ser meu ΔG, não é isso? Então, você poderia fazer essa análise. Vivi, só que tem um problema. Eu percebi uma coisa interessante, as unidades de medidas, e você acertou em cheio. O meu ΔG, ele tem que estar sempre em quilojoules por mol. Sempre. Se vocês perceberem bem, o ΔH, ele está em quilojoules por mol, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu vou escrever como quilojoules por mol. E esse carinha aqui, meu ΔS, ele não tá em quilojoules por mol, ele tá em joules por mol. Aí tem um problema. Porque se eu quero que o resultado esteja em quilojoules por mol, isso aqui também tem que estar em quilojoules por mol, tá? Mas aí é só a gente dividir por 1000. Bom, aqui, só finalizando, no processo de agilizar mais rápido, então, isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter, portanto, que o meu ΔG vai ser, portanto, o da substância K, X, Y, enfim. Vamos fazer, então, aqui com K, só para vocês terem uma ideia de como seria aí a noção de cálculo, tá? Então, a gente vai ter meu ΔH, 260 kJ, não é isso? Positivo, olha só. É um processo endotérmico, ele está absorvendo energia. Menos, vou colocar o menos porque pertence à própria equação. Poderia colocar a temperatura, eu vou colocar a temperatura só para poder a consciência não pesar um pouco e vocês não acharem que eu estou mudando a equação de fato. Lembrando, eu posso tirar essa temperatura só para fazer uma comparação mais rápida, sem ter que multiplicar, tá? Então, ó, 260 menos, tá? Da fórmula com menos. E detalhe, tá? Antes a gente tem a temperatura, tá? Eu até esqueci. Então, a temperatura aqui é 37 graus Celsius. Mas detalhe, precisa estar em Kelvin. Então, adiciono mais 273. Não é isso? Se eu adiciono, portanto, mais 273, eu vou ter que a minha temperatura é 310 graus Celsius, não é isso? Perfeito. Então, vai ficar aqui menos 310 graus Celsius, não, Kelvin, olha só. Kelvin, não é isso? Eu vou multiplicar, portanto, pela variação da entropia do meu sistema, que é menos 650 joules. Só que aí tem um problema. Não pode estar em joules, tem que estar em quilojoules. Poxa, então eu divido por 1000. É a mesma coisa de fazer uma comparação, por exemplo, com grama e quilo. Eu sei que 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Se eu preciso estar em quilos, né? Eu preciso que esteja em quilo a minha resposta final, independente do que eu tenho aqui. Então, eu sei que, por exemplo, eu vou ter que multiplicar por 1000 para transformar para quilo. Então, é só a mesma ideia, tá, gente? De transformação de unidade de medida. Então, eu vou ter aqui 650. Posso cortar? Posso cortar? É isso? Então, o que eu vou ter aqui? ΔG igual 260. Esse menos 65, sobre 100 eu posso transformar menos 310 como menos 0,65, não é isso? Então, a gente vai ter ΔG igual a 260. Aí, a gente vai ter uma multiplicação aqui, né, entre esses dois fatores. Então, menos com menos fica mais. 310 multiplicado por 0,65 vai dar 201,5. ΔG vai ser, portanto, mais 461 quilojoules. Qual é a lógica, portanto, da questão? Essa alternativa está correta? Claro que não, gente. Por que essa alternativa não está correta? Porque eu tenho que entender que, no final das contas, eu tenho que escolher um fármaco que seja menor do que menos 200 kJ por mol. Então, aquele que for menor do que ele, vai ganhar. Então, aqui, ó, vai dar mais 461,5 kJ, tá?
Então, aqui a gente tem um processo muito positivo. Se é muito positivo, eu vou favorecer ou desfavorecer o processo da reação do receptor específico? Eu vou desfavorecer, porque ele está sendo maior do que zero. Então, ó, eu já corto esse, né? E você iria fazer, portanto, para todos os medicamentos aí, seguindo essa linha de raciocínio. Aqui, só para você conferir com o seu resultado final, caso você faça aí, eu aconselho que você faça. Aqui vai dar mais 196 kJ, tá? Então, continua ainda positivo. Então, não vou favorecer o acontecimento da reação. A substância Y vai dar um total de 200 mais 270,2. Ainda é ruim, porque tá positivo, tá? A substância Z vai dar mais 38,1. Ainda é positivo, então eu não posso ter isso aqui positivo. E para finalizar, a minha substância W, que vai ser, portanto, a campeã, e o gabarito letra E, vai ser menos 252,3. Ela é a única negativa. E, portanto, se ela é negativa, eu vou favorecer, então, portanto, o acontecimento da minha reação e eu vou conseguir fazer com que o fármaco se ligue ao receptor específico e, ao mesmo tempo, eu vou fazer com que ele aconteça, essa ligação entre o fármaco e o sítio ativo livre muito mais rápido do que em relação ao vírus, que vai estar em menos 200 kJ por mol. Então, eu vou ter, portanto, menos 252,3 kJ por mol, que é menor que menos 200 kJ por mol. E é isso, se você gostou dessa resolução, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Vamos ter conteúdo quase todos os dias aqui, sendo disponibilizado gratuitamente. E é isso aí.